Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, respondendo a pergunta do nosso querido Gilberto, que ficou no final, onde ele pergunta assim: Jesus, sendo judeu, não teria que deixar então sua descendência? Não seria semelhante ao discutido sobre Maria? Qual o segmento do cristianismo primitivo defendia concepções virginais? Comente. Eu gostaria primeiro de lembrar que o cristianismo primitivo, ele nasceu no meio do judaísmo. E todo judeu acreditava, e ainda hoje, no judaísmo, se defende uma descendência. Ainda hoje, as famílias judaicas têm o seu padrão, avô, bisavô, tataravô, neto, filho, neto, bisneto, e assim sucessivamente. Porque é muito importante a genealogia dentro do judaísmo, por isso que Mateus começa o seu evangelho falando da genealogia de Jesus. Ele queria dar a Jesus uma família para mostrar que ele era o Messias conforme tinha sido anunciado pelos profetas. E aí você pergunta, Jesus então não teria que deixar sua descendência? Olha, Jesus, a missão de Jesus aqui foi outra, completamente diferente, Gilberto. A missão de Jesus foi muito atípica. Jesus veio com a missão de implantar o seu evangelho, porque ele já tinha enviado Abraão, Isaac e Jacó, todos os profetas, e eles não foram ouvidos. Então ele particularmente veio, mas não estava no programa de Jesus constituir uma família. É assim que eu vejo. Embora que eu ache muito natural ele, como judeu, ele tivesse tido um casamento com Maria Madalena. Não teria nenhum problema. Só que não vejo na razão, através da história, para que ele tenha se casado com Maria Madalena, mesmo porque nesse tratamento, como você já bem falou, que eu frisei no programa Transição, Madalena trata ele de Riboni, que é mestre supremo, como está lá no termo hebraico e aramaico original. Então ele não tinha, a missão dele não incluía uma descendência. Não seria semelhante ao discutido sobre Maria? Qual o segmento do cristianismo primitivo que defendia concepções virginais? Nenhum. Nenhum segmento que me consta através da história defendia essa concepção virginal. Não é importante para o judeu a virgindade física, mesmo porque o primeiro mandamento da Torá é crescer e multiplicar-se. Isso está no judaísmo. A família judaica é muito importante. E com Maria não seria diferente. E é por isso que, aí você coloca aqui, você pede que comente. Não seria diferente com Maria? Ou semelhante ao discutido sobre Maria? Claro que não. A questão virginal de Maria é uma coisa ainda que eu sempre digo para vocês, que a virgindade de Maria era espiritual e não material. Maria era virgem na sua pureza, no seu espírito elevado, iluminado, supremo. A virgindade física não é importante, uma vez que nós somos feitos para a procriação. Tudo isso foi conceitos com o tempo implantado na Constituição da Igreja Católica, nos concílios. Por quê? Porque o sexo passou a ser uma coisa impura frente ao catolicismo. É tanto que no período, na época de São Agostinho, foi aconselhado, está lá no livro de Eusébio de Cesareia, um dos patrísticos, pais da igreja, que qualquer sacerdote, qualquer pessoa ligada à igreja, se fosse casado, tinha que abandonar a sua família. Mas nós temos na história do cristianismo primitivo o fato de Pedro, que era casado, e Jesus morava com ele. Então não existia nenhuma questão de importância de que o homem, para seguir a Deus, tinha que ser celibatário. Foi uma criação posterior e que causou, ainda hoje causa, muitos problemas na igreja. E esperamos agora, com a substituição, com a vinda desse novo Papa, que esses conceitos possam mudar e que a igreja repense esses seus conceitos, porque
Porque vai ser melhor para o cristianismo, vai ser melhor para a sociedade, vai ser melhor para o clero, vai ser melhor para todas as pessoas. Porque essa questão virginal, essa concepção, isso tudo foi um processo criado pelos concílios e pela Igreja Católica, não pelo cristianismo primitivo, que a gente sabe que a maioria dos discípulos eram casados. E se Paulo não o foi por uma opção pessoal. Mas ele dizia melhor casar do que abrasar, porque ele, como judeu, sabia da importância de se constituir uma família. E ele tinha uma família tradicional, como você bem sabe, que era um fariseu da tribo de Benjamim. Continuando, você diz aqui, no capítulo 12º de seu livro, o senhor aponta as passagens de Mateus 12, 46, Marcos 3, versículo 32, Lucas 8, 20 e Atos 1, 14, como sendo indicativo de que Jesus tivesse irmãos. Muito bem. A palavra hebraica e ou aramaica não são a mesma coisa para primos ou parentes distantes. Isso é um caso que as pessoas sempre me perguntam. Não tem absolutamente nada a ver. O hebraico é uma língua que algumas vezes ela é pobre para definir determinadas palavras. No entanto, com relação à família, não existe pobreza nenhuma. Existe a palavra primos em hebraico, como existe a palavra irmão, como existe a palavra tio, mãe, filho. Portanto, não existe nenhum mistério nisso. Agora, a palavra primo, na concepção que existe em português, no hebraico é diferente. Vejamos o seguinte, pai se diz Abba, mãe, Ima, filho, Ben, filha, Bat, que é a mulher. Sobrinho, o primo, no caso, o primo, você diz, tio é Dodi, meu tio, Dodi Sheli, Dodi. Então, Ben Dodi, o filho do meu tio, significa meu primo. Não se diz, esse é meu primo, mas diz, Ben Dodi, este é filho do meu tio. Como irmão é Ar, irmã, Arrot. Então tem uma palavra para todo o título que você quiser dar à família. Está toda constituída. Isso foi a própria Igreja Católica também que criou para confundir. Como não tinha a palavra irmão, significava irmão, primo, não, senhor. Irmão é irmão e primo é primo. Agora, hoje a gente chama pessoas de outras religiões ou da mesma religião de irmão, no sentido de ser fraternal, numa mesma filosofia, numa mesma situação, vamos dizer assim, religiosa. Mas isso não significa que venha justificar que Jesus não tivesse irmão, porque irmão e primo era a mesma coisa. De forma nenhuma. Jesus tinha irmãos, e é citado em Marcos, Simão, Tiago, Judas e José. Todos irmãos de Jesus. E tinha ainda, no mínimo, 2 irmãs, ninguém sabe o nome, só os apócrifos é que citam, mas sabe-se que Jesus teve irmãos e irmãs. Isso não diminui. Eu até falo nessa obra, a própria sequência da Igreja Católica afastou Jesus de ter uma família, porque Jesus precisava ser Deus, e Deus não tem família. É um ser divino, não existe família para Deus, mas Deus é um e Jesus é outro. Mas não saia daí que nós vamos continuar na terceira parte e última do nosso programa. Até já.